A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus em Parnamirim, certo? Sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos comentar a lição dos jovens, lembrando os irmãos que esse canal também ele comenta a lição de adulto também. Antes de começarmos a comentar, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, certo? Também, comente porque quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra, certo? A lição que nós vamos comentar nesse momento é a lição de número 12, a lição dos jovens, que tem como tema a liderança de Paulo, certo? O texto principal está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de número 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. O resumo da lição, ele nos fala assim: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem sucedida, certo? Então nós vamos, ao longo desse estudo, a gente vai falar sobre a liderança de Paulo. Como foi a liderança de Paulo? Com quem ele aprendeu? Como foi, se ele foi chamado e já saiu para ensinar, ou ele aprendeu com alguém, certo? Quem entregou a mensagem, se foi os discípulos, se ele recebeu do próprio Cristo. Então, são perguntas fundamentais que a aula ela vai responder. O texto principal foi a primeira base da lição. A segunda base da lição, vocês vão encontrar no texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo número 24, eu peço que você leia com seus alunos na sala de aula, é de suma importância essa leitura. A introdução, eu separei alguns pontos aqui muito importantes, nós vamos falar sobre ela. Diz assim: depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Olha só, depois de Jesus, Paulo é considerado como um dos maiores líderes no Novo Testamento. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que foi ele um imitador de Cristo. Então, se Paulo é um dos maiores líderes do Novo Testamento, ele simplesmente mostra aqui o segredo porque ele foi bem sucedido, porque ele simplesmente imitou a Cristo. E imitar as coisas que é correto, que é bom, é o que Deus quer que a gente faça. Então, Paulo foi imitador de Cristo. Ele imitou a Cristo. 1 Coríntios 11, o versículo 1 fala sobre isso. Vamos entrar no nosso primeiro tópico da lição, que tem como tema o caráter ministerial de Paulo. Esse é o primeiro tópico. E o primeiro subtema, ou o primeiro ponto do primeiro tópico, tem como tema o início de tudo. Diz assim que a conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco. Ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus, pois de sua conversão não saiu pelas cidades pregando, ensinando e planteando a igreja. Ele agiu com muita sabedoria, dedicou o tempo 3 anos na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender com ele. Olha só a importância que aqui Paulo ensina
sobre esse pequeno detalhe que é importante. Veja só, porque Paulo, quando Cristo encontrou com Paulo, ou teve esse encontro com Paulo, podemos dizer que quem pregou para Paulo foi o próprio Cristo, que apareceu numa visão, e Paulo viu ali o Cristo, e Cristo disse para ele: duro vai ser para ti recalcitrar contra os agrilhões. Então, Paulo viu na íntegra o que enfrentar o povo de Deus, ou desafiar esse Deus tão maravilhoso. Então, quem pregou para Paulo foi o próprio Cristo. Apareceu diante dele e ele viu ali a glória de Deus. Na sequência, ele vai aprender para depois ensinar. Ele vai aprender para depois ensinar, isso é importante. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 20 ao 22, vemos que Paulo, pregando aos judeus, deixando todos confundidos. No versículo 22, diz que ele se esforçava muito, ou seja, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino. Paulo não recebeu o treinamento formal como os demais apóstolos. Escrevendo ao Gálatas, ele declara que aquilo que pregava a respeito de Cristo não havia recebido de homem algum, mas do próprio Cristo, ou do próprio Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 12, fala sobre isso. Então, ele recebeu do próprio Cristo. A gente está vendo aqui o início de tudo, o início de uma transformação de um homem que saiu de perseguidor, passa a ser perseguido, porque ele viu que ele estava agindo errado, ele estava se dedicando à lei, e a lei é a lei dos homens, não a lei de Deus. Então a gente vê aqui o início de tudo. Vamos ver agora o segundo ponto, que diz o treinamento. Que treinamento foi esse? Como foi o treinamento? Depois da sua convenção e do entendimento que teve a respeito de Jesus como Filho de Deus, o apóstolo Paulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco. Lá em Atos 9, versículo 19, fala sobre isso. Logo passou a pregar a respeito de Jesus na sinagoga. Todos que ouviam ficavam confusos e dizia, em Atos capítulo 9, versículo 21, eles ficavam atônitos só de ver aquele que perseguia os cristãos, agora estava pregando o cristianismo. Tinha passado por essa convenção, essa transformação de um homem que perseguia, de um perseguidor, passou para o lado de Deus, ao lado de Cristo. Ele diz aqui, não é este em que em Jerusalém perseguia os crentes? Quer dizer, eles conheceram Paulo. Paulo perseguia os cristãos, perseguia os crentes, mandava prender, certo? Ele teve participação na morte de Estevão. Então, ele era o que perseguia, o que prendia. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro, nasceu de novo. Glória a Deus, aleluia. Bom, a gente viu aqui o treinamento, estamos vendo, né, o treinamento de Paulo, certo? Paulo, depois da sua convenção, não saiu imediatamente pregando, ele passou por um treinamento. O apóstolo era totalmente guiado pelo Senhor e aprendemos com seu exemplo que o líder, para ser bem-sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Quer dizer, o líder, para ser bem-sucedido, ele tem que seguir a orientação divina, tem que andar de acordo com os preceitos de Deus, com a sua vontade. Isso mostrou aqui que Paulo agiu dessa maneira. Bom, a gente viu aqui o treinamento. Vamos ver o terceiro ponto, que diz o princípio de autoridade. O princípio de autoridade, terceiro ponto. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é a respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Quer dizer, não há quem possa liderar quem não aceita ou quem não está submisso a uma liderança, certo? Isso foi um exemplo que Paulo deu claramente sobre isso, certo? É um tempo de crescimento,
o avanço do evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo ordenou a Barnabé e a Paulo que fossem separados para a obra missionária. Está lá em Atos 13, do 1 ao 3. Olha só que chamado. O Espírito Santo, ele separou Barnabé e a Paulo, certo? É necessário observar que havia aqui um profeta e doutores que serviam na igreja Antioquia. O primeiro desde a lista foi Barnabé e o segundo foi Paulo, indicando que Deus escolheu tanto o primeiro quanto o último. O texto diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo. Então, Paulo ficou submisso a Barnabé. Isso mostra o quê? O princípio de autoridade. Está submisso a uma autoridade. Não ir de encontro à autoridade, não bater de frente com a autoridade, seja que terrena ou seja a autoridade dos céus. Amém? Aqui concluímos nosso primeiro tópico da lição, que fala o caráter ministerial de Paulo. Que caráter foi esse? A gente viu o início de tudo, vimos o treinamento e vimos também o princípio de autoridade. Esse foi o primeiro tópico da lição. Lembrando os irmãos que aqui é só um rápido comentário, só para que os irmãos possam ter, quando os professores pegar a sua lição, ter uma noção ou um norte para que ele possa guiar-se, né? Certo? É só um pequeno comentário, um rápido comentário de cada tópico, de cada item. Vamos entrar agora no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a liderança de Paulo. E o primeiro subtópico do segundo tópico tem como tema uma liderança íntegra. Olha só como era a liderança de Paulo. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo, irrepreensível na conduta. Então, quem é uma pessoa íntegra, ele é irrepreensível, é inteiro, é completo na sua conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Então, a autoridade, a integridade ou a pessoa ser íntegro é uma qualidade imprescindível para quem quer ser um líder. Se não for uma pessoa íntegro, não tem capacidade, não tem condições de ser um ótimo líder, segundo os preceitos de Deus. Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. Certo? Lá em 2 Coríntios, o capítulo 10 fala sobre isso. A sua carta à igreja de Corinto, Paulo fez a defesa do seu apostolado e mostra os sofrimentos por ele enfrentado por amor do evangelho. Então, Paulo defendeu o seu apostolado, certo? Embora que ele enfrentou muitas oposições, mas permaneceu firme. Quem está na presença do Senhor, que anda na vontade do Senhor, ele permanece firme, ele não fraqueja, ele não volta atrás, ele anda para frente, ele segue em frente, porque ele sabe ao Deus que ele serve. Bom, a gente viu aqui uma liderança íntegra. Vamos ver o segundo ponto que tem como tema uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da liderança do Senhor. O texto em Atos 16, versículo 6, afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Certa vez também intentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ele obedeceu, quer dizer, o Espírito do Senhor não permitiu, ele simplesmente obedeceu. Isso é uma liderança conduzida por Deus. Ele não questiona uma ordem, ele não questiona, ele fica. Faça assim, ele faz. Diz assim, ele diz exatamente como foi mandado dizer. Então ele anda na presença do Senhor, certo? Um líder como Paulo precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações, para que ele obtenha sucesso. Quer dizer, um líder como Paulo,
simplesmente obedeceu e andou na concordância do Senhor, ou na orientação do Senhor. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim: uma liderança confiável. Por que uma liderança confiável? Diz assim o autor da lição: para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. Tem que haver confiança. O líder deve ser alguém em que as pessoas confiem. Dentre muitas qualidades, o apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos apóstolos. Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que ele usa Deus como testemunha. Ele diz, olha, Deus e vós sabem da condição. Então ele diz, olha, Deus é o que sonda meu coração, ele é a minha testemunha da vida irrepreensível que eu vivi e vivo no meio de vocês. Então, era uma liderança confiável, um homem que dizia e sempre falou, sempre foi sim, sim, não, não. A Bíblia diz, o homem tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso aí é procedência maligna, não vem de Deus. A confiança que Paulo conquistou se deu pela sua integridade e o interesse que demonstrou pelo bem daqueles que com eles estavam. Então, a confiança de Paulo ele conquistou pela sua integridade, interesse de defender aquelas pessoas que estavam sendo lideradas por Paulo. Isso mostra a qualidade de um homem fiel, um líder confiável na presença do Senhor. Bom, concluímos o nosso segundo tópico, que tinha como tema a liderança de Paulo. A gente viu uma liderança com integridade, íntegro. Vimos uma liderança conduzida por Deus. A gente viu também uma liderança confiável. Essas qualidades, integridade, guiado por Deus e confiável, qualidades de um líder que está dentro da vontade dos preceitos de Deus. Se não tiver essas qualidades, não anda na presença do Senhor. Bom, vamos entrar no nosso terceiro tópico, que diz assim: aspectos práticos da liderança de Paulo. Aspecto prático, o nome já diz, na prática, da liderança de Paulo. O primeiro ponto é: Paulo conhecia suas limitações. Uma das coisas primordial de um líder é ele conhecer as suas limitações ou os seus limites, porque se ele não fizer isso, ele vai querer fazer coisas que ele não tem capacidade, ele não tem condições. E aí isso vai trazer outras pessoas para como exemplo e para seguir ele, acaba o barco afundando do mesmo jeito. Então, tem que conhecer os seus limites. Ele diz aqui a lição: um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade. Em Romanos 7, o versículo 24 e o versículo 25 fala sobre isso. Um pouquinho abaixo diz assim: ao reconhecer suas limitações, também pode reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconheceu sua incapacidade e por isso sempre dependeu de Deus. Então, quando a pessoa conhece as suas limitações, ele sabe que ele é dependente de Deus. Por isso que ele não vai além das suas forças. Ele não vai além do que Deus propôs na sua vida. Ele sabe das suas limitações. Então, quando ele não consegue chegar àquele ponto, aí ele chega para Deus: Senhor, me ajuda, me sustém. Amém? Bom, a gente viu aqui, Paulo conhecia suas limitações. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim: Paulo estava disposto a se sacrificar. Olha só, um líder, ele sabe, ele tem que sacrificar-se pelos seus liderados. Ele é o primeiro, certo? Ele não sai do barco, certo? Ao primeiro sinal da luta, ele não abandona o barco, ele permanece no barco, certo?
À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor de seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da igreja de Cristo, mas decidiu não ser pesada às igrejas. Ele trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Então, Paulo, ele mostrou que os seus liderados têm que seguir o exemplo, que mesmo o obreiro que necessita de ajuda da igreja, mas aquele que consegue trabalhar e consegue se manter, ele não pode ficar dependendo da igreja, certo? Os que não têm condições, tudo bem, a igreja ajuda. Mas Paulo reconheceu, ele trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Você vai encontrar isso em Atos, capítulo 20, versículo 33 ao versículo 35. Mostra que Paulo trabalhou para se manter. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O ponto 3 do terceiro tópico tem como tema: Paulo tinha responsabilidade. Olha só, Paulo tinha responsabilidade. Em nenhum momento da história da palavra de Deus, da Bíblia, mostra que Paulo foi irresponsável, nem por um momento. O autor diz aqui, o que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu de muita boa vontade gostaria e me deixaria gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha só, eu de muita boa vontade gastarei a mim, deixarei gastar pelas vossas almas. Em outras palavras, ele não se preocupou com o desgaste físico dele em conquistar ou em lutar pelas almas. Em nenhum momento Paulo se deixou dizer, não, eu estou muito cansado, eu não vou pregar o evangelho hoje, não. Ele simplesmente entregou-se à obra do Senhor e ele pregou o evangelho mesmo no momento que ele estava fraco, mas continuou, não desistiu. Então, ele simplesmente permaneceu fiel. Diz aqui na lição, diz assim, a resposta a esta pergunta é dada pelo próprio apóstolo. Ele diz aqui, com as seguintes palavras: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Romanos capítulo 1, versículo 14. Então ele se sentiu, mesmo se dedicando dia após dia, se sentiu devedor, tanto a grego, certo? Como a bárbaro, como a sábio, como a ignorante, a todos os povos ele se sentiu devedor. Paulo se declara devedor e se propôs a pregar a sua devida a pregar o devido evangelho, certo? Ele se propôs a pregar esse evangelho a todo o momento. Nem por um momento ele tosconejou, ele fracassou, certo? Ele permaneceu firme na palavra do Senhor. Amém? Com isso concluímos a nossa lição, essa lição dos jovens, certo? Que tinha um tema muito maravilhoso, certo? Uma palavra muito maravilhosa, que é a liderança de Paulo. A gente viu aqui como Paulo foi bem sucedido, um homem íntegro, um homem que deu um exemplo na palavra do Senhor, que respeitava os seus liderados, certo? Um dos líderes mais influenciador que a igreja já conheceu, um dos líderes que trabalhou para a casa do Senhor, não teve nem por um momento ele se sentiu fraco na fé e nem por um momento ele desistiu de estar na presença do Senhor. Amém? Assim concluímos essa lição, eu espero que você tenha gostado da aula e peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like de joinha que você gostou da aula, ajude esse canal a crescer, certo?
para que a palavra de Deus possa chegar aos quatro cantos da terra. E desde já eu te agradeço e te digo para ti, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.